Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias, recheadaço de informações. O Vascão ganha, nós fica como? Colé, sou da força, ei, sou da força. O dia fica leve, né, meu parceiro? Que quarta-feira gostosa. Bom, tem muita coisa bacana pra gente comentar nesse vídeo. Andrei Santos, Figueiredo voando. Homem personagem do jogo aí, tivemos dois aí. O Emílio Faro, que foi quem comandou o time do Vasco. Eu vou falar muito dele um pouquinho nesse vídeo, mas principalmente no vídeo da tarde. E também Danilo Boza, que estreou com uma personalidade, fez uma baita partida. E nós tivemos 60 mil ingressos já vendidos para Vasco e Cruzeiro no próximo domingo. Enfim, eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Ai, o Vasco ganha o Diego e é outro speak. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante, claro. Se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, galera, a parada é a seguinte, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu vou te indicar minha grande parceira, tá comigo há 3 anos aqui no canal, que é quem? O site de apostas da 1xBet, que é o maior do mundo. Você tem várias vantagens apostando com eles, pagamento rápido, empresa séria, segura, e você tem todas as ligas do mundo que você quiser apostar para poder estar colocando a sua graninha lá. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. 1xBet, parceiro do canal Futebolaço. Bom, galera, e agora vamos começar o vídeo falando do tal do Boza, Danilo Boza. Rapaz, que partida boa, pode ser que ele nos engane pra frente, né? Mas a estreia dele foi maravilhosa. Bem por cima, bem por baixo, saindo jogando, teve uma bola bonita que ele antecipa, mata no peito, bota no chão, vira uma bola no Nenê. Eu falei, olha, o cara tem qualidade, não sentiu o jogo, uma pressão danada, jogo fora de casa, primeiro jogo sem o Zé Ricardo. Ele pelo menos hoje se coloca no bolo. Já viu uma galera discutindo se ele tem que ou não tem que jogar no lugar do Quinteiro, mas pelo menos ele já tá ali, alguém tomou cartão, tá fora, temos um zagueiro confiável e por que não, na sequência aí da temporada, ele até ganhar a vaga. Eu não mexeria. O Quinteiro não saiu por deficiência técnica, foi por suspensão. Então logo, para ele perder a vaga, ele tem que ter uma queda técnica. Então por isso eu sou favorável ao retorno do Quinteiro à zaga do Vasco. Mas, como é um novo técnico que está comandando o time interinamente, pode ser que ele queira dar sequência para o Danilo Boza. A gente só vai saber isso na sequência da semana, beleza? Um outro assunto importante que eu gostaria de falar com vocês aqui. O Nenê ontem, né, foi participativo, ontem fez um gol, deu uma assistência pro gol do Andrei, rolou a bola com classe, né, a jogada inteira ele foi do Andrei, e um dado muito interessante levantado ontem, Nenê e Figueiredo juntos participaram de 11 gols do Vasco, de 8 gols do Vasco, desculpa, e o Vasco tem 11 gols marcados nessa Série B. Olha como essas duas peças têm participado de muitos gols. O Nenê até aqui tem 3 gols e 3 assistências. Ele se igualou ao Raniel e é o artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. Yuri Lara, maior ladrão de bolas do Campeonato Brasileiro da Série B, assumiu esse posto. Beleza? E vamos virar a chavinha agora, porque a gente vai falar um pouco da nossa base, mas antes de falar da base, eu gostaria de falar do Emílio Faro, que foi quem comandou a equipe ontem na vaga do Zé Ricardo, e o time jogou muito bem. O Emílio Faro abre a coletiva sendo perguntado sobre 2 coisas. A importância dessa primeira vitória do Vasco jogando fora de casa e também se a diretoria já conversou com ele e existe alguma possibilidade dele ser efetivado como técnico do Vasco. Com vocês, Emílio Faro. Primeiro, eu gostaria de fazer uma menção a quem startou o processo do elenco, da forma de jogar, que foi o Zé Ricardo. Uma pessoa ímpar na postura, na forma de lidar com todo mundo. Então, gostaria primeiro de mencionar que, eu não sei se ele já está viajando, se ele está em casa, mas que ele tem assistido a um jogo onde ele ia assistir a obra que ele iniciou. Cara, nós levamos 2 dias aí de trabalho
E hoje o Vasco foi o treinador da partida. O Vasco é um time na qual eu cheguei em dezembro, a gente começou a se conhecer e o Vasco hoje está montado dentro de uma série de processos que facilitam todo o trabalho. Os jogadores hoje estão totalmente comprometidos com o trabalho do Vasco. E mediante disso, eu fui representar todos esses processos muito bem estabelecidos no Vasco, dando sequência a tudo aquilo que o Zé Ricardo vinha fazendo. Então, hoje eu te digo que o Vasco conseguiu, depois de muito tempo, vencer fora de casa, depois de um bom tempo, sem conseguir fazer mais de 2 gols. A gente fez 3 gols, a gente conseguiu uma série de situações justamente porque o processo facilitou. Eu fui contratado como auxiliar técnico permanente. E foi até uma própria indicação e o conhecimento que eu tinha do coordenador técnico Eduardo Húngaro, que avalizou, o Zé indicou, e eu entrei dentro disso. Eu fui chamado para ser auxiliar técnico permanente. E qual é a função do auxiliar técnico permanente? Municiar o treinador que está presente de todas as situações que ele solicitar e, em caso de uma não permanência, para uma saída do treinador, um cartão do treinador, estar disponível para representar o Vasco da Gama na beira do campo. Então, hoje eu não fiz nada além do que a minha função na qual eu fui contratado. Mas tem vontade, se surgir a oportunidade nesse momento? No Vasco, hoje, eu fui contratado para ser auxiliar técnico permanente. Ok? Bom, galera, agora vamos falar da base do Vasco. Figueiredo e o Andrei Santos ontem jogaram uma barbaridade. O Figueiredo chegou ao seu 2º gol marcado e o Andrei Santos marca o seu 1º. Andrei Santos, que está fora do jogo contra o Cruzeiro, ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai fazer um torneio amistoso, e por isso ele está fora. Ele estava pendurado, tomou um cartãozinho amarelo, graças a Deus, ele já estaria suspenso de qualquer forma para o jogo de domingo, e quando ele volta da Seleção Brasileira Sub-20, ele volta zeradinho de cartões. Inclusive, o Quinteiro e o Palácios, que ficaram fora dessa partida, vão para o banco de reservas, para a partida contra o Cruzeiro. Beleza? E vamos agora deixar o Emílio Faro comentando a importância da base do Vasco. Primeiro, ele vai dizer como tem sido trabalhar com esses meninos e como ele avalia esses 6 meses iniciais dos meninos do Vasco na temporada 2022. E também se ele acredita nele, Emílio Faro, alguma coisa pela atuação do Andrei Santos ontem, que jogou mais liberdade, indo mais para cima, se teve alguma conversa diferente, alguma coisa que ele pediu ao Andrei para ele pudesse jogar mais livre. Com vocês, Emílio Faro, comentando a base de uma maneira geral e também se existe a possibilidade do Figueiredo atuar jogando de centroavante. Foi uma pergunta também feita sobre Andrei e Figueiredo. Dentro do treinador hoje, o princípio, seja qual for a idade, seja qual for o grau de experiência, é ele entender que ele vai encontrar um lugar super organizado nos seus processos, com um capítulo que está escrito, capítulos sendo escritos jogo a jogo, que hoje a tendência é muito grande da gente chegar no ano e usufruir de todos esses capítulos com o acesso do Vasco e colocando o Vasco no lugar que ele é devido. Ou seja, o Nenê deu esse retorno para você. O grande segredo é o equilíbrio. Hoje nós temos jogadores experientes, não só o Nenê, como o Anderson, como o Edmar, como o Gabriel Dias, mesclado aos jovens. E essa é a grande receita, a receita do equilíbrio. Jogadores experientes com jogadores jovens. E eles o tempo todo criando uma situação de interdependência. Usar o que eles têm de melhor, o ímpeto, e usar o que os outros têm melhor da estrada rodada. O futebol é escrito de trás para frente, né? Acabou o jogo, nós vencemos. Hoje vai ver coisas que a gente nem sabe se foi acontecido. A gente vai rever esse jogo mais diversas vezes, a gente vai achar pontos positivos, negativos, vai reforçar para os atletas e vai corrigir para frente, de acordo com a chegada do novo comandante ou de acordo com uma situação de postergar um pouquinho mais. A gente está aí para fazer isso. Agora, o que é plástico? A partir do momento que a gente vence, a gente cria toda uma narrativa de coisas positivas. Por exemplo, eu mexi na equipe, nós tomamos 2 gols. Se a coisa não tivesse andado bem, a narrativa podia ser outra. Só que está tão consolidado a situação que os atletas entendem a história dentro do campo, que graças a Deus a gente saiu com um resultado positivo. Aí a gente vai voltar para os processos.
Os processos se fazem necessários da seguinte forma: iremos rever essa partida no mínimo as 2 vezes, iremos ver todos os detalhes fora da emoção da partida e a partir disso a gente vai construir uma nova equipe e as possibilidades dentro do que a gente observar serão múltiplas. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí, por volta de 5 e pouquinho, eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta nós tamo junto. Valeu, fui!